Olá pessoal, eu sou o professor Mauro, sejam muito bem-vindos à nossa sala. Na aula de hoje nós vamos falar sobre taxas equivalentes. É um conteúdo da matemática financeira. Então, bora lá! Taxas equivalentes. Imagina que você tenha um investimento na poupança, por exemplo. A gente sabe que hoje a poupança rende aí uma taxa de aproximadamente 0,5% ao mês, não é verdade? Mas qual seria essa taxa, a taxa anual desse investimento? Será que essa taxa seria de 12 vezes 0,5%, aí 0,005, que dá aproximadamente 6% ao ano? Será que essa seria a taxa anual de um investimento de 0,5%? Pois é isso que nós vamos verificar. Veja, vamos ver como é que funciona isso de uma maneira, num exemplo bem simples. Imagina uma taxa de juros, por exemplo, de um investimento de um valor qualquer, a taxa de 10% ao mês, por exemplo. Vamos ver a quanto que equivale essa taxa no caso de 2 meses a 10%. Bom, aqui nós temos a nossa linha do tempo. Imagina aqui no ponto 0, quando eu começo a minha aplicação, eu tenho um capital inicial, um capital C0. Depois de um prazo de um mês, quanto que eu vou ter de valor financeiro? Eu vou ter o capital inicial que eu tinha e mais 10% desse valor, ou seja, eu vou ter 1/3 e 1/10, não é? Do capital que eu tinha antes. Imagina agora que eu pego esse mesmo valor novamente e aplico por mais um período de um mês. Depois do período de um mês, eu teria o que eu tinha depois de um mês, que seria 1/3 e 1/10 do capital, mais a 10ª parte desse valor. Ou seja, eu passaria a ter 1/3 e mais 21 centésimos do meu capital. Ora, aplicando isso na fórmula de juros compostos, a gente descobre que 1/3 é a parte do capital e 21 é a parte dos meus juros, ou seja, isso corresponde à taxa de 21%. Então, como se vê, a taxa bimestral será de 21% ao bimestre, um pouco a mais daquilo que se imaginava que era quando fizemos a conta. É possível pensar que o valor de 10% ao mês, em 2 meses daria 20%, mas como a gente percebe através desse exemplo simples, rende um pouquinho mais do que 20%. Nesse exemplo, 1% a mais. Mas então, o que vem a ser as taxas equivalentes? Ora, as taxas equivalentes são taxas que, quando aplicadas ao mesmo tempo, no mesmo intervalo de tempo, ela produz o mesmo juro ou o mesmo montante. Nos financiamentos de longo prazo, é claro, nós somos sempre informados apenas daquelas taxas mensais de juros e não tomamos conhecimento muitas das vezes qual que seria a taxa anual, qual que seria a taxa trimestral, bimestral, semestral e etc. Então, qual que seria a expressão matemática que nós pudéssemos utilizar para calcular juros equivalentes em qualquer período? Ora, nós vamos utilizar uma fórmula que nós já vimos anteriormente, que é a fórmula para calcular percentuais sucessivos, a taxa, acumulada quando nós temos percentuais sucessivos. Nós vimos que essa fórmula ela é escrita calculando a taxa acumulada
não é? Do outro lado, multiplicando as taxas relativas seguintes. Por exemplo, num primeiro momento eu tenho uma taxa I1, no segundo momento eu tenho uma outra taxa, e assim eu vou multiplicando sucessivamente essas taxas até encontrar o final das taxas. Uma vez multiplicadas essas taxas, eu teria a taxa acumulada depois dessas multiplicações. Aí bastaria subtrair 1. Então nós vamos utilizar essa fórmula, que nessa fórmula a taxa acumulada, o I acumulado, e o I relativo, o IR é a nossa taxa relativa. Então, se essas taxas I1 e 2 até IR forem as mesmas, forem iguais, e se cada taxa dessa estiver sendo aplicada em um período de tempo, que nós vamos chamar de T, porque esse tempo pode ser mensal, pode ser bimestral, pode ser semestral, anual, etc. Para cada taxa dessa, não é? Se elas forem todas iguais, nós podemos utilizar um recurso da matemática, que é uma propriedade da multiplicação, que nós podemos conservar a base, visto que cada uma dessas é uma multiplicação e cada dessa tem um expoente 1. Então nós vamos somar 1 a cada taxa que forem acrescidas. Então, no final das contas, cada parênteses desse vai ser um tempo, e nós teremos um período T. Então, essa fórmula ela pode ser resumida da seguinte maneira: 1 mais a taxa acumulada, não é, passando o menos 1 para o outro lado do igual, é igual a 1 mais a taxa relativa, que é a taxa de um período que me interessa. Tudo isso elevado a T. Esse T é a quantidade de vezes que a taxa multiplicou na fórmula anterior estudada. O I acumulado for uma taxa acumulada por um ano, então nós poderemos dizer que a taxa relativa, que é o IR, pode ser uma taxa equivalente mensal. E o tempo, nesse caso, será dado por 12 meses, uma vez que um ano possui 12 meses. Assim, nós podemos chegar à seguinte relação, que 1 mais a taxa anual é exatamente igual a 1 mais a taxa mensal, tudo isso entre parênteses, elevado a 12. Esse 12 se refere à quantidade de meses que nós temos dentro de um ano. Então, nessa fórmula, o IA é a minha taxa anual e o IM é a minha taxa mensal. Seguindo esse raciocínio, a gente pode utilizar todas as vezes que nós desejamos calcular uma taxa em períodos diferentes. Verifique que a taxa de maior período ela sempre permanece do lado esquerdo da relação. Então, por exemplo, se nessa relação vista aí, se eu quiser, por exemplo, a taxa semestral, então eu vou ter 1 mais a taxa semestral igual a 1 mais, por exemplo, taxa mensal. Como um semestre tem 6 meses, então tudo isso fica elevado à sexta potência. Ok? Essa é, então, a relação que nós usamos para calcular taxas equivalentes em qualquer período. Vamos ver um exemplo. Qual a taxa anual equivalente a 0,5% ao mês? Ora, nesse exemplo, nós temos que a taxa anual é o que se deseja calcular, é aquela que nós não temos. E a taxa mensal é dada de 0,5%, que equivale a 5 milésimos em número decimal. Ora, aplicando aquela fórmula, nós temos que 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12, uma vez que um ano possui 12 meses. Substituindo os valores nessa forma, nós teremos do lado direito que 1 mais a 5 milésimo, tudo isso elevado à 12ª potência. Passando o 1 para o outro lado da igualdade, nós vamos ter 1
0,5 milésimos elevado à 12ª menos 1. Resolvendo isso numa calculadora científica ou uma calculadora financeira, nós teremos uma taxa anual de 0,0617 milésimos, que é aproximadamente 6,17%. Então, nós podemos concluir que a taxa de 6,17% ao ano, ela é exatamente equivalente, não é, a título de valores de mesmo juro e de mesmo montante, a taxa de 0,5% ao mês. Ok, vamos ver um outro exemplo. Qual seria então a taxa anual equivalente a 8% ao semestre? Agora ao semestre. Ora, vamos ver. Nós temos aí que a taxa anual é o que se quer descobrir, é o que nós queremos saber. Mas é dado que a taxa semestral de um determinado valor é de 8%, que em números decimais seria de 8 décimos. Ora, vamos então escrever a fórmula para calcular a taxa equivalente referente a essa porcentagem. De um lado nós temos 1 mais a taxa anual, que é o que queremos descobrir. Isso é igual a 1 mais a taxa semestral elevado a 2. Por que elevado a 2? Ora, porque um ano tem exatamente 2 semestres. Então, se eu estou relacionando taxas de anuais com semestrais, então a potência que fica elevada do lado direito é ao quadrado. Ora, substituindo os dados então nessa expressão, nós vamos ter que 1 mais a taxa anual é exatamente igual a 1 mais 8 décimos elevado ao quadrado. Resolvendo essa potência e passando 1 para o outro lado da igualdade negativo, nós temos 1,8 décimos elevado ao quadrado menos 1. Resolvendo esse lado do igual com uma calculadora científica ou financeira, nós temos uma taxa anual de 0,1664, que seria aproximadamente uma taxa de 16,64%. O que isso significa? Isso significa que a taxa de 16,64% ao ano é exatamente equivalente a título de quantidade de juros e do montante à taxa de 8% ao semestre. Ou seja, dizer que eu aplico um determinado capital a uma taxa de 16,64% ao ano, ou dizer que eu aplico um capital a uma taxa de 8% ao semestre, vai me render o mesmo valor de juros e o mesmo valor do montante ao final da operação. Ok, para encerrar, vamos ver esse último exemplo. Dê uma pausa no vídeo agora, tente resolver o exemplo e depois você volte e tenta verificar a solução. Ok, voltamos então. Qual seria a taxa mensal equivalente a 60% ao ano? Ora, tirando os dados do problema, nós temos que a taxa anual ela é de 60%. Isso é equivalente a 0,6 décimos em decimais. E a taxa mensal é aquilo que se pretende descobrir. Eu quero calcular justamente qual é a taxa mensal que é equivalente a essa taxa anual de 60%. Ora, aplicando a forma que nós temos, é a mesma porque nós estamos comparando taxa anual com taxa mensal. Lembrando que a potência 12 do lado direito refere-se à quantidade de meses que nós temos em um ano. Ora, substituindo os dados na nossa fórmula, nós temos que 1 mais 6 décimo é exatamente igual a 1 mais a taxa mensal, que é o que eu quero descobrir, elevado à 12ª potência. Ora, nesse caso, existem duas maneiras de resolver. Ou eu posso tirar a raiz 12ª de ambos os lados, ou eu posso colocar também do lado esquerdo, elevado à potência de 1/12, que vai me fornecer o mesmo resultado. Ok, aplicando então a raiz 12ª de 1,06, nós temos do outro lado 1 mais a taxa mensal.
Passando o 1 do lado direito para o lado esquerdo e resolvendo a raiz, nós teremos que a taxa mensal ela é de aproximadamente 48 décimos de milésimos, ou seja, aproximadamente 0,48%. Mas o que significa? Ora, isso significa que a taxa de 0,48% ao mês ela é exatamente equivalente a uma taxa de 60% ao ano. Então, dizer que eu aplico um capital a 60% ao ano é exatamente a mesma coisa que dizer que eu aplico o meu capital a 0,48% ao mês. Ok? Bom, pessoal, por enquanto é isso que eu queria passar para vocês. Nós ficamos aqui. Obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.